Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula da disciplina Redação Científica da nossa especialização em Educação Física e Saúde na modalidade EAD do campus Teresina Zona Sul do Instituto Federal do Piauí. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Ivan Oliveira e hoje nós vamos continuar os nossos estudos da disciplina com o objetivo de conhecer o que é a pesquisa científica, as características da pesquisa científica. Vamos abordar o método científico, o planejamento da pesquisa científica e ainda elaborar um problema de pesquisa. O texto base para a aula de hoje é o texto do Antônio Carlos Gil, Como elaborar projetos de pesquisa. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula definindo o que é uma pesquisa, né? Como todos nós sabemos, a pesquisa ela é algo corriqueiro, rotineiro na vida do ser humano. Nós fazemos pesquisa para tudo. Quando nós queremos saber alguma coisa, né, nós recorremos à pesquisa, vamos lá e procuramos. Então, no senso comum, pesquisa tem o mesmo significado que uma investigação, né? Uma procura, um questionamento, uma procura por uma resposta, por uma solução. No meio científico, quando se faz ciência, a pesquisa científica ela tem determinadas características que a distinguem da prática comum de se pesquisar, né? No ramo da ciência, quando se faz ciência, seja qualquer tipo de ciência, uma ciência social ou uma ciência da natureza, por exemplo, nós temos características que definem a pesquisa científica que devem ser consideradas. Então, podemos considerar, definir uma pesquisa como um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, esses dois adjetivos, racional e sistemático, são qualidades que definem bem a pesquisa científica, quando se faz ciência. A pesquisa científica, segundo o Gil, é requerida quando não se dispõe de informações suficientes para responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. O conceito de problema científico, problema de pesquisa científica, vai ser abordado um pouco mais à frente, mas por enquanto podemos definir o problema científico como uma questão a ser resolvida. Então, para Gil, fazemos pesquisa científica quando nós temos uma questão, um questionamento que ainda não está totalmente solucionado ou que ainda é possível de ser desenvolvido por meio da ciência. Então, quando utilizamos a pesquisa científica, utilizamos para responder a uma questão, que no caso é o problema de pesquisa, para resolver um ou vários problemas, sejam eles problemas práticos, para satisfazer a uma necessidade intelectual, científica, criar novas técnicas, novas tecnologias, novos conhecimentos ou inventar produtos. Em resumo, a pesquisa científica é um conjunto de investigações, operações, trabalhos intelectuais ou práticos que objetiva descobrir novos conhecimentos, inventar novas técnicas e explorar ou criar novas realidades. Portanto, a pesquisa científica ela é necessária para desenvolver o conhecimento humano socialmente construído. Então, para que se faz pesquisa? Como já foi dito, para vários objetivos, né? Principalmente desenvolver a ciência, desenvolver o conhecimento a respeito dos objetos, desenvolver o conhecimento a respeito dos fenômenos, desenvolver novas técnicas, novas tecnologias, inventar novos produtos, novas práticas. Então, basicamente, Gil
divide as funções da pesquisa científica em duas modalidades. A pesquisa básica, que é quando se faz pesquisa para se conhecer mais a respeito de um assunto, que gera conhecimento sem finalidades imediatas, sem finalidades práticas. Ou a pesquisa aplicada, se faz pesquisa científica também para se ter implicações práticas de um conhecimento, ou seja, para gerar produtos, processos, tecnologias, práticas com finalidades imediatas. Entretanto, Gil considera que essa divisão ela não pode ser uma divisão inteiramente sólida, pois a ciência, a pesquisa básica, tanto a pesquisa básica como a pesquisa aplicada, ela pode gerar conhecimentos que servem para aumentar o nível de conhecimento em determinada área da ciência, mas também serve para aplicações práticas. Então não há essa divisão totalmente sólida do que é pesquisa básica, uma pesquisa para gerar conhecimento sem finalidades imediatas, como não há também uma divisão muito rígida com relação à praticidade dessas pesquisas. Toda pesquisa tem uma função prática, seja ela gerar um produto ou seja ela aumentar o conhecimento que se tem a respeito de determinado tema. Como se faz pesquisa científica? Para se fazer pesquisa científica, nós vimos no primeiro slide que é necessário haver racionalidade e sistematização, ou seja, é necessário que haja um método, o chamado método científico. Em que consiste o método científico? O método científico consiste em determinadas etapas que precisam ser realizadas para se chegar ao resultado de uma pesquisa. A primeira parte do método científico é a formulação do problema. O problema é aquela questão, aquela pergunta que vai gerar uma dúvida, que vai gerar a ação de se pesquisar, de se procurar a solução ou as respostas para aquele determinado problema. Então, tudo começa por meio de um questionamento, de um problema, de uma interrogação. É a formulação do problema. Depois que se gera esse problema de pesquisa, que se faz essa formulação de problema, a segunda etapa do método é a formulação das hipóteses ou da hipótese. O que é uma hipótese? A hipótese é uma possível resposta para aquela pergunta, para aquele problema. Mas essa hipótese precisa ser testada, precisa ser verificada se ela realmente é uma hipótese, é uma resposta válida ou não. Então, quando se gera um problema, após se gerar esse problema, pensa-se nas possíveis respostas para esse problema. Essas respostas precisam ser testadas. Então, é necessário ir colher informações, colher dados, procurar informações ou gerar informações, gerar dados que possam embasar as respostas desse problema. Porém, antes de se iniciar a terceira etapa do método, que é a coleta de dados, é necessário que se faça uma revisão da literatura já escrita sobre o tema, sobre o problema que se está querendo resolver. Então, antes de você procurar fazer a validação dessas hipóteses, é necessário você procurar o que já foi escrito com relação a esse tema, o que já se sabe com relação a esse fenômeno, que conhecimento já foi sistematizado, já foi escrito a respeito disso. Muitas vezes você pode fazer a formulação de um problema que já tenha uma solução, que já tenha sido feita uma pesquisa sobre esse tema, sobre esse problema, e que já pode estar consolidada no mundo acadêmico, no mundo científico. Por isso, a revisão da literatura ela é importante.
Pode ser também, então, que depois de feita a revisão da literatura, depois que você leu tudo o que já foi escrito e falado sobre esse tema, você perceba que esse problema de pesquisa pode ainda não ter sido completamente solucionado, ou que esse conhecimento pode ter ainda é, espaços, lacunas que precisam ser preenchidas. Ou seja, você pode ainda contribuir ainda com alguma coisa em relação a esse problema. Daí a importância da revisão da literatura. Feita a revisão da literatura, o próximo passo é colher dados, fazer a pesquisa propriamente dita, a pesquisa prática, colher informações que baseiam, que possam embasar, aliás, as suas hipóteses, suas teorias, que possam validar ou refutar, ok? Terminada a fase de colheita de dados ou de informações, a próxima fase do método científico é a análise desses dados, é o estudo dessas informações, que é feita durante determinado período. Após feita a análise dos dados, o estudo das informações, passa-se à próxima etapa, que são as conclusões e generalizações que foram construídas com base na análise dos dados. Então, com base na análise do que você encontrou, você vai gerar as conclusões, as respostas para o problema de pesquisa. As respostas que vão embasar, confirmar ou vão refutar aquelas hipóteses primeiras. Tudo com base nessas conclusões. E em determinados tipos de pesquisa, você pode até fazer generalizações. Com base no que você encontrou, você poderá, em determinadas pesquisas, fazer generalizações e concluir determinados tipos de assuntos. A última etapa do método científico é a comunicação científica, é a redação, é a escrita dos seus achados, ou seja, é a socialização da sua pesquisa. Você precisa, depois que fazer toda a pesquisa, analisar os dados e encontrar conclusões e fazer generalizações, você precisa socializar isso com o mundo acadêmico, com a sociedade, com as pessoas, principalmente no mundo acadêmico. Essa é a fase da redação, em que você escreve os seus achados, que você faz a descrição da pesquisa e você publica para que fique público essa pesquisa, esses achados. Vejam como essas etapas, em todas essas etapas do método científico, a questão da escrita, da linguagem, da redação, ela permeia, ela está ali presente. Tá? Desde a formulação do problema de pesquisa, que você precisa registrar esse problema para não esquecer, precisa melhorar esse problema, nós vamos ver um pouquinho aqui à frente, na revisão da literatura, na análise dos dados, você precisa fazer as observações, escrever o que você encontrou nas conclusões e, finalmente, publicar, tornar público, fazer a comunicação desses achados. Então, a pesquisa científica, ela perpassa muito a questão da redação, da escrita. Como nós falamos anteriormente, é característica da pesquisa a racionalidade. Então, para se fazer pesquisa, é necessário que haja um planejamento, para que não se faça de qualquer maneira. Faz parte das características. Então, como toda atividade racional e sistemática, a pesquisa exige que as ações desenvolvidas ao longo do seu processo sejam efetivamente planejadas. Todas as etapas da pesquisa científica, do método científico, precisam ser anteriormente planejadas. De modo geral, concebe-se que o planejamento é a primeira fase da pesquisa, pois envolve a formulação de um problema, a especificação dos objetivos da pesquisa, a construção das hipóteses, a operacionalização de conceitos e etc. Assim, para todas as etapas da pesquisa.
Esse planejamento ele se caracteriza mediante a elaboração de um projeto, o chamado projeto de pesquisa, que é um documento que explica as ações, explica e descreve as ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Esse planejamento, esse projeto de pesquisa é um documento que precisa ser escrito. Portanto, precisamos verificar a redação desse projeto de pesquisa, certo? O projeto de pesquisa, então, ele tem que apresentar algumas características, as quais nós vamos abordar nas próximas aulas, né? Precisa especificar o problema, os objetivos da pesquisa, apresentar uma justificativa, definir a modalidade de pesquisa, o tipo de pesquisa, que também nós vamos falar um pouco mais à frente, descrever, determinar os procedimentos de coleta e de análise de dados, esclarecer um cronograma, proporcionar indicação de recursos humanos, financeiros e materiais, se for o caso. Então, como nós falamos, né, toda pesquisa ela se inicia com algum tipo de problema ou indagação. É a primeira etapa do método científico. Então, para o Gil, a concepção mais apropriada para definir um problema de pesquisa científica é: o problema de pesquisa científica é uma questão não resolvida, não solvida, e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Portanto, o problema de pesquisa ele é uma pergunta que precisa ser solucionada. E existem vários tipos de problemas de pesquisa. Você pode elaborar uma pergunta que seja importante para subsidiar uma determinada ação, né? Por que eu faço determinada prática? Qual a importância dessa ação? Qual a importância dessa prática? Como ela pode colaborar? Nós temos problemas voltados para a avaliação ou para a avaliação dos efeitos de determinadas ações, de determinados programas, projetos, né? Nós temos problemas que procuram entender as consequências de várias ações, de várias alternativas possíveis. Problemas que procuram descrever os interesses práticos ou os efeitos de determinada ação que pode ser planejada, pode ser feita, realizada no futuro, quais as consequências de determinada ação. Nós temos problemas que podem ser voltados para entender, entender mais um pouco, explorar mais um objeto pouco conhecido, um objeto desconhecido. Mas também nós temos problemas voltados para explorar, descrever, entender objetos já conhecidos, mas que podem ainda ser melhor discutidos, podem ser melhor desenvolvidos. Nós podemos elaborar problemas voltados para testar uma teoria científica. E você pode elaborar problemas voltados para descrever determinados fenômenos. Então, são vários os tipos e razões para os problemas de pesquisa. Então, para formular um problema de pesquisa, é necessário você esclarecer bem essa pergunta, deixá-la muito clara, né? A primeira questão é fazer em forma de pergunta, né? O que, como, quais, como, por quê, como pode contribuir, quais as consequências, etc. Então, o problema de pesquisa precisa ser uma pergunta bem elaborada. Esse problema deve ser observado se existe viabilidade, né, de se fazer, se é relevante para o campo, se traz alguma novidade, né, se pode ser realizada essa pesquisa e quais oportunidades podem trazer. Precisa ser uma pergunta clara e objetiva. É bom que haja uma solução viável, mas nem todo problema de pesquisa tem uma solução. A solução é você verificar que ainda não tem solução, às vezes pode acontecer. Precisa expressar conceitos e ser fruto, como eu já falei, de uma revisão de literatura e de uma reflexão pessoal. Então, pessoal, por hoje é só. Para essa semana, nós temos uma atividade. Com base nas sugestões dos temas enviados por vocês, vocês vão elaborar problemas de pesquisa para cada tema sugerido.
um problema para cada tema. Vocês vão enviar pela plataforma Moodle o arquivo no formato PDF, obrigatoriamente no formato PDF, tá bom? Então, se vocês receberem o arquivo no formato Word, vocês devem transformar em PDF e enviar pela plataforma. Então, por hoje é só. Obrigado e até a próxima.